Olá, meus surtadinhos. Eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um episódio do Surto Coletivo, onde a gente fala de mistérios e coisas que vão deixar a gente surtado coletivamente. E pro episódio de hoje eu trouxe um caso não resolvido, que é um grande mistério que aconteceu numa cidadezinha bem pequenininha chamada Circleville, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Essa cidade é aquelas cidades americanas que a gente vê em filme, em série, que todo mundo tem uma casinha bonitinha, deixa a porta aberta, que é uma cidade super tranquila, bem pequena. Circleville tem 13 mil habitantes, então é uma cidade realmente muito pequenininha, onde as pessoas têm uma vida muito calma, muito pacata, todo mundo meio que se conhece. Um lugar onde as pessoas moram justamente para se sentirem seguras, certo? Então, só que em 1976 começou uma coisa estranha. Numa bela manhã de sol, quer dizer, eu não sei, eu não tava lá, mas eu imagino que sim, que é desse jeito que eu imagino. Os moradores de Circleville saíram das suas casinhas bonitinhas americanas pra pegar naquela caixinha de correspondência bonitinha que fica na frente da casa, sabe? Pra você conseguir imaginar direitinho o que eu tô falando. E nesse dia, muitas pessoas de Circleville receberam uma carta estranha. Essa carta não tinha nenhum endereço de remetente, só um selo que dizia que ela tinha sido postada em Columbia, Ohio. E essas cartas tinham detalhes sórdidos da vida dos moradores da cidade, com detalhes sexuais, conversas que eles tinham tido dentro de casa, privadas, segredos das pessoas. As cartas diziam que eles estavam sendo observados e tinham um tom de ameaça. As cartas eram todas escritas à mão, algumas em caixa alta e outras com uma letra que era um pouco mais caótica, digamos assim. Muitas dessas cartas foram direcionadas para políticos, mas também muitas pessoas comuns da cidade receberam essas cartas ameaçadoras também. E para você ter uma ideia, ao longo dos anos foram milhares de cartas enviadas. Poucas delas a gente tem acesso e se tornaram públicas, é claro. Por que é que você iria querer tornar pública uma carta que possivelmente está te ameaçando e falando de algum segredo seu, né? O autor dessas cartas continuou enviando essas cartas para os moradores de Circleville por muito tempo. Mas foi no verão de 1977 que essas cartas começaram a chegar para uma pessoa específica que parece que o autor da carta cismou com ela. Essa pessoa se chama Mary Gillespie e ela era a motorista do ônibus escolar da cidade. Ela recebeu uma carta que acusava ela de ter um caso com o superintendente da escola. E assim, na carta, o cara falava que sabia que ela era casada, sabia que ela tinha filhos e que estava observando a casa dela. E dizia que ela precisava acabar com o caso. Mas aí a Mary fez o que a maioria de nós faz quando a gente tem um problema muito grande. Ignorou. Ela ficou super nervosa, não sabia o que fazer, e aí ela só... Não tá aqui, 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 não tá aqui. Só que não funcionou. O problema não foi embora, porque 8 dias depois ela recebeu outra carta. E aí ela fez o que a maioria de nós faria. Continuou ignorando. Só que ela continuou ignorando e aí resolveram mandar uma carta dessa vez pro marido da Mary, o Ron. Disseram pra ele que a mulher dele tava tendo um caso com o superintendente do colégio e que agora tava nas mãos dele de acabar com o caso, que ele deveria ir pra diretoria da escola contar sobre o caso, porque senão a vida dele corria perigo. A Mary jurou pra ele de pés juntos que ela não tinha caso nenhum e os dois decidiram que a melhor coisa que eles poderiam fazer era só ignorar. Claro, como a gente sempre faz com todos os problemas mesmo. Só que assim, ignorar realmente não estava funcionando, porque as cartas continuaram a chegar. 2 semanas depois disso, chegou uma outra carta dizendo que se ela não tornasse o caso público, ele, o autor das cartas, iria colocar pôster, iria falar no rádio, lembrando que era 1977, então falar no rádio realmente, de fato, fazia alguma coisa na época. Que ia colocar até outdoor pela cidade. Daí a Mary e o Ron começaram a realmente não saber mais o que fazer e eles decidiram se abrir pra família. Eles contaram pra 3 pessoas sobre o que estava acontecendo. A irmã do Ron, o marido dela, o Paul Freshour, e a irmã do Paul. Aí a Mary disse que ela desconfiava que poderia ser um colega de trabalho dela, que era o David Longberry, porque o David já tinha meio que chegado nela, mandado uma ideia pra Mary, e a Mary tinha rejeitado ele. E aí ele tinha ficado putinho, que é macho com ego ferido, e que ele poderia estar fazendo isso pra causar com ela. Aí o Paul decidiu que ele iria mandar uma carta pra esse David, dizendo que era pra ele parar porque sabia que era ele. E aí eles fizeram isso e realmente, por algum tempo, funcionou.
funcionou. Passaram algumas semanas sem receber outras cartas. Só que aí quando você acha que vai melhorar, piora. Porque aí, ao invés de eles começarem a receber cartas, começaram a espalhar várias placas pela cidade, aonde diziam que a filha da Mary, de 12 anos, tinha um caso com o superintendente Gordon da escola. O Ron passou a acordar todo dia de manhã bem cedo pra andar de carro pela cidade, pra tirar as placas, pra não correr o risco da filha dele ver uma dessas placas quando tivesse ido pro colégio. Então você imagina que essa família tava vivendo um pesadelo. Eles já estavam muito à flor da pele, ninguém devia estar aguentando mais de estresse e ninguém sabia mais o que fazer. Foi em 19 de agosto de 1977 que o telefone tocou e o Ron atendeu. De acordo com as crianças, quem ligou foi o autor das cartas pra ameaçar a família mais uma vez, de novo, como sempre. Só que dessa vez, o Ron, pelo telefone, conseguiu ouvir e identificar de quem que era a voz. E aí ele ficou doido, né? Ele pegou a arma, saiu com a picape e foi em busca do tal do autor das cartas. Só que ele saiu de casa para ser encontrado alguns minutos depois, morto, atrás do volante, com o carro jogado em uma árvore. A arma dele estava sem uma bala. Só que ninguém sabe se ele atirou em algum momento depois que saiu de casa, ou se a arma já estava sem uma bala antes, quando foi, porque... se ele só resolveu deixar uma bala de fora. Ninguém sabe o que aconteceu com essa bala que tá faltando. No exame de sangue dele, deu que ele tava com 0,16 de álcool no sangue, que era 2 vezes o limite permitido de álcool no sangue pra você dirigir na época. O xerife do White Radcliffe primeiro achou que tinha um envolvimento de alguém. Ele achou realmente meio suspeito e achou que, podia alguém ter armado alguma coisa ali. Só que depois ele mudou de ideia e disse que não, que tinha sido um acidente de gente bêbada mesmo. A família e os amigos do Ron ficaram putos da vida, porque eles disseram que o Ron não bebia. Por mais que, assim, realmente ele tava numa situação meio complicada, né? Assim, a gente até entendia se ele bebesse. Mas que isso era completamente fora da personalidade dele, que ele não era um cara que bebia. E, assim, parece que, inicialmente, o xerife tinha um suspeito. Só que ele chamou o cara pro interrogatório e pediu pra ele fazer o teste de polígrafo. E essa pessoa passou no teste de polígrafo, então ele deixou o cara aí, mudou de ideia e achou que foi um acidente mesmo. E outra, logo depois do acidente, levaram a picape do Ron pro ferro velho, então nem tinha como fazer uma perícia no carro, fazer outros exames pra ver se tinha alguma coisa. Pouco tempo depois do acidente do Ron, começaram a chegar outras cartas pela cidade. E dessa vez, essas cartas acusavam o xerife do White de ter acobertado o verdadeiro motivo da morte do Ron e ainda diziam que ele tinha negligenciado uma investigação que ele tinha feito parte de um homem chamado Dr. Ray Carroll, que tinha sido acusado de abusar sexualmente de várias crianças. Então, depois que o Ron morreu, a Mary falou que realmente ela tinha tido um caso com o tal do Gordon. Só que ela falou que ela começou o caso com ele depois que as cartas começaram a chegar. Então, quando a primeira carta chegou, ela não tinha caso nenhum. O que, assim, me parece, no mínimo, um movimento meio burro de chega uma carta na sua casa te acusando de ter um caso com a pessoa, você não tem o caso com a pessoa e você fala assim, não, agora eu vou ter. Só que você tá me ameaçando pra eu não ter mais caso, eu vou ter o caso. Amada. Então, assim, né, acredite se você quiser ou não, se ela tinha mesmo esse caso antes, depois, enfim. Mas ela disse que realmente teve um caso em algum momento. Mas que foi influenciada pelas cartas, né? Deve ser. Tá bom, Mary, a gente acredita. Mas enfim, ela continuou sendo ameaçada mesmo depois de admitir que de fato tinha tido o caso mesmo. E isso durou muitos e muitos e muitos anos. Acho que deve ter chegado a um ponto que aquilo só tava meio anestesiado, sabe? Ela só não se importava mais, porque durou muito mesmo. Aí no dia 7 de fevereiro de 1983, tá vendo só? Eu disse que durou muito. Porque já passou quase 6 anos já da primeira carta. Então assim, vai ano nisso, nessa palhaçada. Eu, Gabriela, já teria me mudado dessa cidade há muito tempo, que eu não ia ficar vivendo essa palhaçada não. Mas cada um sabe do seu. Enfim, nesse dia, a Mary tava lá dirigindo o ônibus dela escolar, até que ela viu uma placa que tava ameaçando a filha dela. Ela ficou puta, porque era a filha dela, parou o ônibus e foi tirar a placa. Só que ela viu que na placa também tinha uma caixinha pequenininha, sabe? E aí ela tirou a placa e pegou a caixinha junto. Dentro da caixinha tinha uma arma. E amarrada nessa arma, em volta do gatilho, tinha uma corda. Que se a Mary tivesse puxado a placa de uma certa maneira, a corda teria apertado o gatilho pra atirar nela. Só que como ela tirou a placa de um outro jeito, que não foi o jeito que tinha sido feito o negócio pra ser tirado, não funcionou a armadilha. Porque claramente não era uma armadilha
muito boa. A polícia examinou e viu que tinha uma tentativa, assim, bem tosca de tentar tirar o número de série da arma. Eles conseguiram ver o número de série e viram que a arma pertencia ao Paul, que era agora ex-marido da irmã do Ron, que tá morto. Eles tinham se divorciado nesse meio tempo porque o Paul descobriu que a mulher dele tava tendo um caso, daí ele se separou. A ex-mulher dele teve que sair do apartamento e ainda perdeu a guarda das crianças que ficou com o Paul. O Paul disse pra polícia que a arma tinha sido roubada. Ele até chegou a mostrar pros policiais aonde que ela ficava guardada normalmente e disse que ela tinha sumido de lá. A polícia pediu pro Paul fazer um teste de caligrafia pra ver se a letra dele batia com a letra das cartas. Eles ditaram alguns textos pro Paul e pediram pra ele copiar a letra das cartas. E aí ele foi preso. No julgamento, apesar deles não terem acusado ele de escrever as cartas, ainda assim eles usaram as cartas como prova. Foi um perito de caligrafia no julgamento que disse que realmente a letra do Paul batia sim com a letra das cartas. A Mary também foi no julgamento e disse que ela tinha passado a acreditar que realmente tinha sido Paul que tinha escrito as cartas e feito tudo isso quando a ex-mulher dele foi na casa dela falar que ela, a ex-mulher, achava que era ele. E o chefe do Paul também foi no julgamento dizer que no dia em que foi encontrada a armadilha, o Paul não tinha ido trabalhar. E por mais que o Paul tivesse de fato um álibi para a maior parte daquele dia, ele não chegou a depor no julgamento. Ele se declarou como inocente, mas não falou no julgamento. Ele foi condenado por tentativa de assassinato e ganhou a pena máxima de 25 anos. Só que, o que foi que aconteceu? As cartas não pararam. E elas começaram a ficar cada vez mais bizarras e mais frequentes. Teve uma história de uma carta que dizia que ia desenterrar um bebê e mandar os ossos pelos correios pra todo mundo se eles não investigassem um cara chamado Roger Klein, que foi o promotor do caso do Paul, porque esse cara teria supostamente matado uma menina que ficou grávida do Roger, não do Paul. E, inclusive, o próprio Paul, que tava preso, né, que disseram que as cartas tinha sido ele que escreveu, ele tava recebendo carta. Uma das cartas dizia assim, ó: agora, quando que você vai acreditar que você não vai sair daí? Eu te falei 2 anos atrás. Quando a gente arma as coisas, elas ficam armadas. Você não escuta? Eles chegaram a colocar o Paul na solitária, que é um puta rolê merda, pra tentar ver se ia parar de chegar carta. Porque daí, quando você tá na solitária, você não pode mandar carta. Mas nem assim as cartas pararam. Inclusive, assim, a prisão admitiu que não tinha como o Paul estar escrevendo as cartas. Porque quando você tá na prisão, você escreve carta, elas são analisadas, enfim. Eles não deixam sair qualquer coisa dali. Então, não tinha como ele tá enviando todas essas cartas pra todo mundo. Inclusive, ele tava preso em uma cidade e as cartas estavam sendo enviadas ainda de Columbia e algumas outras até de Circleville mesmo. Mas, assim, nenhuma carta saía da cidade onde era a prisão do Paul. Mas, mesmo com a própria prisão admitindo que não poderia ser o Paul escrevendo as cartas, ainda assim, quando ele pôde pedir a condicional, ela foi negada, porque eles falaram que não podia liberar ele porque tinha carta ainda rolando. Foda-se se todo mundo sabia que não era o cara que tava escrevendo as cartas. Quem disse que o sistema penitenciário judiciário foi feito de fato pra haver justiça, né? Não foi. Foi em 1994 que o Paul finalmente conseguiu a sua condicional e saiu da prisão. Ele passou o resto da vida dele, até a sua morte em 2012, afirmando que ele era inocente sim, e procurando o verdadeiro autor das cartas. E, por coincidência ou não, foi em 1994 que as cartas pararam. Depois de vários anos, do nada parou. Elas só fizeram alguns comebacks, assim, pontuais, especiais, assim. Foram, assim, participações especiais, sabe? É tipo quando os Los Hermanos juntam de novo pra fazer uma apresentação, sabe? E um desses comebacks que as cartas fizeram depois de 1994 foi pra um jornalista chamado Martin D. Yent. O Martin, ele ficou muito obcecado com esse caso e começou a pesquisar muito sobre ele. Aí ele descobriu que uma outra motorista de ônibus escolar tinha falado pra Mary que no dia da armadilha ela tinha feito a mesma rota que a Mary fez, só que um pouco antes. E que bem ali onde apareceu a armadilha, ela viu um carro que foi um El Camino amarelo, que parado assim próximo do carro tava um cara bem grande com um cabelo meio claro. E que ela reparou muito nesse cara porque quando ela foi passando de ônibus, ele meio que deu uma disfarçada, fingiu que tava ali indo fazer xixi, assim, meio que virou a cara. Ela sentiu que era pra ela não conseguir vê-lo. Ela contou isso
isso pra Mary, que contou pra polícia, mas ninguém investigou. E, inclusive, a descrição desse cara não tem nada a ver com a descrição do Paul. Só que, né, enfim, nunca foi pra frente isso. Aí, esse jornalista começou, assim, a pedir informações sobre El Caminos Amarelos e investigar esse carro. E foi aí que ele recebeu uma carta ameaçando. E também, em 1999, um programa chamado Unsolved Mysteries, que é um programa que fala, obviamente, de mistérios não resolvidos, resolveu fazer um episódio sobre esse caso. E antes do episódio ir ao ar, eles receberam uma carta. Tanto é que no início do episódio eles falam que eles receberam a carta e que eles não tinham medo não, que eles iam sim publicar o episódio. Até hoje, ninguém sabe quem diabos escreveu essas cartas. As pessoas têm várias teorias. Algumas pessoas acreditam que foi o David, aquele colega motorista da Mary, que inclusive foi a primeira suspeita da Mary, que teria sido ele. Inclusive, ele foi preso porque ele abusou sexualmente de uma menina de 11 anos. Pessoa legal ele, né? Outras pessoas acham que em vários momentos podem ter sido pessoas diferentes. E um desses momentos poderia ter sido, inclusive, a ex-mulher do Paul, justamente porque ela tinha perdido a casa e a guarda das crianças, e quando ele foi preso ela conseguiu essas duas coisas de volta. Ela tinha acesso à arma do Paul, saberia onde ele tinha escondido pra poder incriminá-lo. E ela contou pra Mary que ela tava suspeitando do Paul. Então ela teria motivação, ela teria acesso à arma, ela teria como manipular a Mary, ela teria todas essas coisas pra incriminar o Paul. Tem gente que até acha que pode ter sido a própria Mary que escreveu as cartas pra ela mesma, mas isso não explica todas as outras cartas que políticos receberam, que outras pessoas receberam, enfim. Pessoalmente, o que eu acho é que realmente foram várias pessoas escrevendo a carta em vários momentos. Provavelmente foi um grupo de pessoas que sabia muitos segredos que começaram a enviar essas cartas, e depois outras pessoas podem ter se aproveitado disso pra começar a enviar cartas também. Mas a verdade é que ninguém sabe realmente o que aconteceu. São só teorias. Quero saber o que você acha desse caso, quem você acha que pode ter escrito essas cartas, se você acha que foi alguma dessas pessoas das histórias ou que foi realmente uma outra pessoa que ninguém tem ideia de quem seja. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscreve no canal e vire um lindo unicórnio surtadinho, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!